Uma outra coisa que eu preciso explicar para vocês, até para dar um aspecto visual legal, interessante, à tabela que vai constituir aqui a nossa planilha, são as formatações, tá? E para nós fazermos as formatações em células constituintes de tabelas, nós podemos usar os menus presentes na guia página inicial, tá? Que é uma das opções da faixa denominada de faixa de opções, claro. Então, você vai ver aqui, ó, na guia página inicial, os seguintes menus: área de transferência, fonte e alinhamento, e número, tá? E até formatação condicional. Esses são os menus comumente utilizados para a realização de formatação. Só que ao invés de você querer utilizar esses menus, você pode ter acesso, tá, a esses menus de uma maneira mais rápida, de uma maneira que vai aumentar a tua produtividade em um futuro emprego, tá, na área que você deseja. Então, como fazer isso? Você vai pressionar a tecla Ctrl e logo em seguida apertar o botão 1, a tecla com o botão 1. Então, Ctrl 1. Você verá que haverá a abertura de uma caixa de diálogo contendo aqui diversas guias, como número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento, tá? E você poderá até trancar aquele conteúdo dentro de uma célula a fim de evitar uma modificação que um indivíduo possa querer fazer aqui na sua pasta de trabalho, tá certo? Bom, vou fechar aqui, tá? Essa maneira prática de você fazer a formatação, e agora eu vou explicar uma maneira mais simples, tá? Porém pouco produtiva. Vamos supor, eu quero centralizar o conteúdo presente dentro da célula B2, tá? Que é o conteúdo data. Como fazer isso? Levando o ponteiro do mouse até o menu alinhamento, tá? E aí a gente vai perceber que existem alinhamento à esquerda, alinhamento à direita e também a opção centralizar. Essa é a que eu desejo, tá? Você poderá desejar outra, mas eu vou a princípio colocar aqui a formatação centralizada, ok? Bom, eu também posso colocar borda. Geralmente, artigos científicos, planilhas contendo tabelas de gestão comercial apresentam bordas. Você poderá colocar a borda, tá, nesta tabela de uma planilha ao vir até um menu fonte presente na guia inicial. E aí, acima da palavra fonte, você perceberá um ícone quadrado e do lado dele você vai ter uma seta com a aba apontando para baixo. Se você clicar aqui nessa seta, vai aparecer uma diversidade de bordas que você poderá colocar em sua tabela. Então, eu a princípio vou optar aqui pela borda inferior. Então, clico no botão esquerdo e aí você poderá dizer: poxa, professor Lucas, você não está mostrando que colocou borda, não está visível a borda. Como que eu vou visualizar? Você poderá ir até a área de impressão. E para ir até a área de impressão de maneira fácil e rápida, você vai apertar simultaneamente a tecla Ctrl e em seguida F2. Tá? Então você mantendo pressionada a tecla Ctrl e logo em seguida apertando a tecla F2, a gente vai deslocar até a área de impressão. E lá na área de impressão, você vai visualizar o que você terá de concreto, que você terá no papel. Então, você não está enxergando. Você pode simplesmente pressionar a tecla Ctrl para ver a borda
e logo em seguida no botão Scroll, que forma, portanto, o seu mouse, tá? Aí você vai ver aí a barra presente aí logo abaixo da palavra data. Professor, eu não sei voltar para a área de trabalho lá contendo várias células. Fique tranquilo. Você vai apertar a tecla ESC e aí você voltará à sua área de trabalho com diversas células. Aqui, pessoal, logo abaixo da célula B2, eu vou colocar aqui um formato de data que é pouco usual para nós, brasileiros, que estamos acostumados com dia, mês e ano, na sequência da esquerda para a direita, correto? Aqui eu vou colocar assim, ano, mês e dia. É comum, tá? Em países do norte e também na Europa, a gente encontrar planilhas que apresentem esse formato. Então eu vou colocar aqui 2020 na célula B3, 07 e também 16, que é a data de hoje. Aí você poderia me dizer, poxa, cadê as barras, ou seja, a tabulação? Calma, eu vou colocar aqui, certo? E para isso, eu vou até a guia dados ou opção dados, clico com o botão esquerdo do mouse, e aí você perceberá, aqui está selecionada a minha célula, mas eu vou fazer assim, aqui, agora já está corretinho aqui. Agora eu vou até o menu ferramentas de dados e vou clicar aqui em texto para colunas. Aí será aberta uma caixa de diálogo contendo 3 etapas, tá? Aqui na primeira etapa fala-se sobre os tipos de dados, que é delimitado. Eu não vou ficar mexendo nisso, então eu vou clicar no botão avançar com o botão esquerdo do mouse. Aqui na segunda etapa já se fala sobre as barras, ou vírgulas, ou ponto e vírgula, que possam separar os dados presentes na célula B3. Eu vou deixar aqui a caixa correspondente à tabulação preenchida, porque assim eu vou colocar as barras separando ano de mês e mês de dia. Logo em seguida, clicando aqui no botão avançar, partimos para a terceira e última etapa, que é o formato de dados da coluna. E aí temos dados geral, dados no formato texto e dados no formato data. Então eu vou clicar para preencher aqui o formato de dados data. E aí a gente percebe aqui à direita uma caixa, tá, contendo uma sigla DMA, que significa dia, mês e ano. O formato de data encontrado na célula B3, logo abaixo de data, não está assim, dia, mês e ano, mas está ano, mês e dia. Então eu venho aqui na seta que fica logo do lado direito, tá, da caixa onde está a palavra DMA, sigla DMA, e vou escolher a sigla AMD, ou seja, ano, mês e dia. Cliquei aqui, vou agora, portanto, deslocar meu ponteiro do mouse até o botão concluir. Cliquei aqui no botão concluir e aí você perceberá que aconteceu um erro. Poxa, professor, você errou. Olha, esse erro foi proposital, porque eu vou te explicar agora como arrumar este erro. Você vai, portanto, até a guia ou a opção página inicial com ponteiro do mouse, clica com o botão esquerdo na guia página inicial, e aí você vai no quarto menu da esquerda para a direita, ou seja, no menu número, e aí você vai perceber que existe uma caixa contendo a palavra data e logo à direita uma seta. Clicou com o botão esquerdo nessa seta, você perceberá aqui diversos formatos de número. O primeiro é o formato geral, é aquele número sem unidade de medida. O segundo é o formato número, é aquele número sem unidade de medida, porém vai apresentar algarismos dentro de casas decimais. A terceira opção é o formato moeda. É aquele que a gente vai ter a unidade de medida, isto é, o cifrão, muito próximo do número.
A quarta opção aqui de cima para baixo é a opção contábil, que vai apresentar a unidade de medida, ou seja, o cifrão, pouco próxima do número, tá? Distante do número. E logo em seguida, como quinta opção, de cima para baixo, a opção data abreviada. Então você clicando com o botão esquerdo em data abreviada, percebe-se que lá na célula B3, agora a gente tem o formato corriqueiro, o formato costumeiro para nós de data aqui no Brasil, certo? Bom, eu quero fazer com que essa planilha, tá, tenha mais datas. Eu vou mostrar duas maneiras, tá, de como fazer essa colocação de mais datas. Eu vou primeiro utilizar o botão esquerdo do mouse. Então você vai levar o seu ponteiro do mouse até o interior da célula. E aí você percebe que o formato do ponteiro é um formato de cruz cheia. Agora você vai levar o seu ponteiro até o canto inferior direito, tá, dessa célula. E aí você perceberá que o formato da cruz mudou agora para um formato de cruz delgada. E aí você vai manter pressionado o botão esquerdo do mouse. E aí você, no processo de arrastar e soltar, vai selecionar as células logo abaixo. E aí selecionando, você perceberá a presença de um menu de contexto que vai indicar quais serão os conteúdos que irão preencher automaticamente essas células selecionadas. Soltou o botão esquerdo, você vai perceber aqui a presença, tá, de diversas datas. Só que algumas datas correspondem a dias de começo de semana e também de final de semana, ou seja, dias não úteis. Você pode fazer, tá, uma modificação a ponto de evitar a colocação de datas aqui que não correspondem a dias úteis. E como fazer isso? Primeiro, teremos que desfazer aquela operação que foi feita recentemente. E para isso, você terá que apertar as teclas Ctrl e Z, tá? Ctrl Z significa desfazer. Então mantém pressionada a tecla Ctrl, aperta a tecla Z e pronto, você desfez aquilo que foi anteriormente feito. Bom, continuando aqui, você quer colocar agora datas correspondentes a dias úteis. Fala, produção. Certinho. Então, nós vamos aqui fazer assim. Levar o ponteiro do mouse até o interior, tá, da célula. E aí você vai deslocar esse ponteiro do mouse até o canto inferior direito dessa célula, a ponto de transformar o ponteiro do mouse de uma cruz cheia para uma cruz com formato delgado. E aí você vai apertar não mais o botão esquerdo, mas sim o botão direito. E aí você apertou o botão direito, tá? E aí você vai no processo de arrastar e selecionar, preencher as células logo abaixo da célula B3, ok? Bom, aqui eu apertei o botão esquerdo. Deixa eu desfazer aqui novamente, ok? Ó, vou fazer novamente agora com o botão direito, tá? Faz aquele procedimento, pressionou o botão direito e aí você apertou com o botão direito, soltou e aí aparece esse menu de contexto. Dentro desse menu de contexto, diversas opções, tá? Para movimentar nesse menu de contexto sem utilização do mouse, basta você usar as teclas correspondentes à seta, seta para cima, seta para baixo. Então, eu vou querer aqui a sexta opção de cima para baixo, que é a opção preencher dias da semana. Clicou aqui com o botão Enter, você perceberá que haverá o preenchimento automático com datas correspondentes aos dias úteis. Beleza? Bom,